Então, essa discussão precisa acontecer. Será que esse trabalho específico dentro do mercado formal, ele precisa ser feito num horário tal? Será que a gente pode flexibilizar para essa pessoa que tem essa determinada necessidade e vai seguir entregando o que precisa ser entregue, mas com um olhar mais flexível? Porque dá, na maior parte das vezes dá, tem coisa que realmente não dá. Tem, sei lá, um cargo, por exemplo, que a pessoa precisa ficar de 8 às 5 no telefone e aí não dá por conta do horário da soneca da criança, digamos. Mas será que a gente consegue realocar? O pano de fundo aqui é a boa vontade, sabe? Para tentar fazer funcionar. Para tentar fazer funcionar essa nova realidade dessa pessoa que se entrega um bom trabalho, se é um bom profissional, a gente acolhe a nova realidade, tenta fazer um ajuste, mas o que eu vejo é que às vezes falta até boa vontade. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do podcast A Mãe Tá Falando. Eu sou Francine Silva, jornalista e mãe do Baby Fritz. Eu sou Larissa Brito, jornalista e mãe da Duda. E quem está conosco agora é a médica Ana Bárbara Januzzi, a doutora Januzzi, uma das médicas mais influentes do Brasil quando se fala em puerpério, sono e rotina e, claro, maternidade. Mas vamos deixar para a doutora Januzzi aí se apresentar para a gente. Muito bem-vinda, obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Desde o momento que vocês me convidaram, eu fiquei bastante animada. Que bom que a gente conseguiu alinhar a agenda. Bom, eu me chamo Ana Januzzi, sou médica, sou pós-graduada em pediatria, sono na infância e adolescência. Sou mãe de 3, tenho uma filha que vai fazer 5 anos, uma de 2 anos e meio e uma que recém fez 5 meses. Sou empreendedora. Tem uma empresa chamada Januzzi Educação e o nosso objetivo, a nossa missão é transformar o mundo através da educação, especificamente o mundo das mães, das famílias. A gente acredita mesmo que a educação transforma as vidas. E estou no digital, estou na internet falando sobre as minhas experiências e sobre conteúdos que eu considero que são bastante relevantes para mães e famílias e bebês pequenos de modo geral. Como que a maternidade, doutora Januzzi, mudou a tua trajetória da vida profissional? Porque eu sei que tu teve que aí deixar no meio do caminho não é especialização, não é uma residência médica. Sim. Como que a maternidade mudou tudo que tu esperava que hoje tu teria se tu não tivesse filhos? Ao longo de toda a minha vida, de toda a minha trajetória, eu me imaginava uma médica. Eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu me imaginava trabalhando em plantão, atendendo o tempo todo e tendo uma vida de consultório. Sempre gostei muito de lidar com mães, de bebês, essa temática sempre foi muito importante para mim, mas eu não sabia onde é que eu ia me encaixar profissionalmente. E eu ouvi a vida toda que filho acabava com a mulher, acabava com a carreira da mulher, acabava com a sua história profissional. E eu vivi na pele algumas situações assim. Durante a gravidez da minha primeira filha, eu ouvia muito que eu tinha que logo arranjar um trabalho que fosse um serviço público, alguma coisa que fosse me dar alguma garantia, já que eu estava grávida, tão jovem, portanto, tinha acabado minha vida. Eu me lembro que quando ela já tinha nascido, eu fui me oferecer para fazer um trabalho que eu já fazia, de medicina do trabalho na época. E estava tudo certo, assim, eu era a pessoa disponível, eu morava perto, estava tudo direitinho. E aí eu deixei escapar, né, que eu tinha uma filha pequena. Na hora, o tom da conversa mudou, mas foi na hora, assim. De uma coisa que ele falou, vem amanhã às 8 da manhã pra gente começar. Aí ele, não, então peraí que daqui a pouco eu vou te ligar pra confirmar, e vamos ver, e não sei o quê, e nunca mais ligou. E isso me doeu muito, sabe? Porque eu tinha escutado de todo mundo que eu jamais poderia ser dependente do meu marido, que eu tinha que ser financeiramente independente logo, sempre, e eu tinha uma criança pequena, e o único trabalho que eu conseguia fazer caber na minha vida era aquele trabalho ali, né? Eu não conseguia enxergar muitas outras coisas. E aí o cara fechou a porta pra mim. E eu não tinha nenhuma outra perspectiva naquele momento. Gente, aquilo me doeu muito, foi horrível. Isso porque eu tinha um marido super parceiro e falava, não, pelo amor de Deus, gente, tá tudo bem, fica em casa, fica mais um pouco em casa, eu vou segurando as pontas. Mas eu fui vendo como a gente para de caber nesse mercado de trabalho, né? Eu fui fazer residência, durante a minha residência de obstetrícia, que eu não finalizei também por conta da maternidade, não cabia, eram 60 horas semanais, mais uma criança.
Não cabe, eram 2 crianças, não cabe, assim, a gente sabe que não dá. E eu me lembro de ouvir que eu não ia amamentar, que eu precisava amamentar, meu peito estava cheio, estava doendo. A Romana tinha 6 meses quando eu voltei, e eu estava no meio de uma cesárea. Eu falei, olha, depois daqui, quando terminar, vou amamentar rapidinho. Aí eu ouvi, não, você não vai amamentar. Amamenta amanhã, quando acabar o plantão. Ai, eu fico toda arrepiada. Mas é isso aí. Gente, eu ouvi uma vez, nem sei se eu podia contar aqui, mas vou contar. Eu ouvi uma vez que era isso, que os direitos da mãe não valiam nada para a pessoa que estava me ouvindo ali da residência, numa outra residência. Eu falei, não, mas eu tenho o direito de ter uma licença de amamentação maior. Aí o médico, seus direitos aqui não valem nada. Se você quiser fazer essa residência, é como Foi difícil. A gente tem uma história parecida. Porque eu também fiquei grávida enquanto eu estava na faculdade. Não foi uma gravidez planejada. E aí, quando eu voltei para a faculdade, aquela coisa, queria me encaixar de alguma forma no mercado de trabalho, não queria ficar para trás. Eu fui tentar fazer uma bolsa de iniciação científica dentro da faculdade, que ia me dar uma graninha ali, enfim, mas para estar inserida no mercado de alguma forma. Sim. E eu ouvi de uma professora, mãe, inclusive, quando a gente estava ali também nas tratativas finais da bolsa, que eu também deixei escapar que eu tinha uma filha, e ela me disse, bah, mas mãe é um problema? Tu é mãe? Mãe é um problema. E desde então, aquela frase, assim, ficava ecoando na minha cabeça, que mãe era um problema. E durante muito tempo, eu tentava provar que eu poderia ser profissional sem ser um problema. E aí, o que isso acontece? O que isso me trouxe? Me colocou a régua lá em cima. Eu esqueci completamente de mim para me tornar aquela profissional que eu achava que eu tinha que ser, que não era profissional problema. E não conseguia também acompanhar minha filha. Vai lá em cima, né? Exato. Você tem que se provar o tempo todo. Exato. E aí a gente vê que hoje as mães, elas estão... elas conseguem, de uma certa forma, enxergar mais isso. A gente tem esses espaços de diálogo, né? Por que a educação e o trabalho que tu tens feito é tão importante, né, nesse cenário, assim, que a gente consiga enxergar um pouquinho mais, assim, como que tu vê o teu trabalho nesse cenário de informação, de trazer essa consciência para a mãe? Você diz a consciência profissional? A consciência do papel da mãe no trabalho e no dia a dia, e que ela não vai conseguir dar conta de tudo muitas vezes, e que tá tudo bem, a gente não consegue dar conta de tudo. Como que a gente administra isso? Tu fala, né, doutora, que é justo que muito custe o que muito vale. É uma frase de Santa Terezinha do menino... Não, Santa Teresa de Jesus, né? Então... Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, isso aí. Santa Teresa d'Ávila, isso aí. Isso aí. Eu acho que eu não tinha pessoas para acompanhar nessa época, sabe? Eu não era uma pessoa presente nas redes sociais, e aí foi muito solitário viver isso sozinha. E quando eu conversava com outras pessoas, primeiro, as pessoas ao meu redor não têm filhos. A gente está numa sociedade que as pessoas têm cada vez menos filhos, ou mais tarde. Então, dentro da minha realidade, as minhas amigas não tinham filhos. As pessoas com quem eu tinha trocado ideias e planejamentos profissionais, elas não tinham um impedimento filho. Então, as asas delas estavam voando lá, assim, de acordo com as suas possibilidades e sonhos. Mas as minhas, eu tinha um bebê. Então, como é que eu sentava com uma amiga residente e falava, cara, eu ouvi isso e aí eu não pude amamentar, isso foi muito duro pra mim, e a pessoa, como é que ela ia entender isso? Então, havia um lugar de muita solidão, sabe? Foi um período de muita solidão, até quando eu consegui construir, começar, né? Ainda tá no começo, a minha história profissional ainda tá no começo, mas quando eu consegui começar a construir a minha trajetória, que não dependesse de alguém me dando sim ou não, e aceitando ou não os meus filhos, a existência das minhas filhas e dos meus desejos de ser mãe, por exemplo, até chegar nesse ponto foi muito doloroso, porque é muito solitário. E aí hoje eu me vejo num lugar também de não é de exemplo, não é isso que eu quero dizer, mas de, caramba, isso acontece com mais pessoas, sabe? Além de mim. Porque eu queria talvez conhecer alguém que tivesse passado pelo mesmo perrengue para poder trocar. Porque as pessoas ou elas esquecem, ou eu não sei o que acontece. Porque eu ia conversar com as pessoas sobre isso e eram do tipo, que pena, né? Mas você também escolheu ter filho, então não. Eu falava, gente, não é possível que vocês estão achando normal esse tipo de coisa, sabe? Então eu vejo que ocupar esse espaço
de falar para as mulheres, de dar voz a isso, de dizer que essas coisas acontecem, que assédios morais acontecem, que há, sim, infelizmente, muita gente por aí deixando de contratar mulheres porque os filhos existem. E no lugar da mulher, de como é que a gente se une para melhorar isso, como é que a gente desenvolve estratégias. Eu tô encontrando meu espaço nesse lugar também, tá, gente? Até ontem eu era só eu. Agora, graças a Deus, eu posso contratar pessoas. Então, eu também tô me encontrando. E aí tá sendo muito bonito. De poder subir junto com outras mulheres, sabe? Porque isso que eu até queria falar, né? Quando eu fui demitida após licença maternidade, dentro daqueles 2 anos, né? Claro que por N fatores, né? Viemos de uma pandemia e tal, mas querendo ou não, a maternidade, ela mudou o olhar da empresa para mim. A minha chefe, também mulher, ela me disse que eu não tinha hoje o mesmo desempenho do que o meu colega, que tinha 20 e poucos anos, morava na casa dos pais, né, recém-formado, tudo aquilo. E aquilo pega a gente de uma forma muito cruel. E é isso que eu queria... a gente vê outras mulheres cerceando mulheres. A gente vê outras mães limitando outras mães. E o teu trabalho, ele vem romper com isso, né? Que isso não é mimimi. Porque eu também já passei por isso. Tu vai ver, tu vai passar. Não, para de chorar. Não, não é mimimi, né? Se antigamente era assim, não precisa continuar agora, né? A gente evoluiu como sociedade. Então, como tu vê, eu comecei a te seguir, doutora, quando tu tinha ali 200 e poucos mil seguidores no Instagram. Tu foi a minha grande... eu tive um puerpério na pandemia, meu puerpério foi totalmente solitário, e tu foi minha rede de apoio, né? Hoje tu tá aí com quase 1 milhão de seguidoras só no Instagram. Como levantar essa bandeira quando muitas vezes nós somos julgadas por outras mulheres? Eu acho que só dá pra gente levantar essa bandeira quando a gente vê que essa bandeira é importante, né? E talvez a gente só veja que essa bandeira é importante quando ela cai em cima da gente. Ou seja, é o tipo de coisa que, não, assim, eu não acho que todo mundo tenha que viver para ter a consciência. Porque, bom, senão a gente nunca vai melhorar na velocidade que a gente precisa. Mas a gente sabe que, por exemplo, eu só sei da dor de uma mãe que não consegue amamentar quando eu não consegui amamentar. Eu consigo tentar chegar no lugar de entender e fazer o meu papel, e todo mundo tem essa obrigação, mas quando você tá na pele, gente, é outra coisa, você consegue entender outras coisas, outras dores que antes você ia falar, mas que drama, que exagero, sabe? Então, eu acho que se a gente partisse assim do mínimo, que é todo mundo que já sentiu isso na pele, tentasse fazer por onde, nem que fosse conscientizar o coleguinha, sabe? Trazer essa temática para dentro de casa, pro bar, para reflexão. Gente, todo mundo conhece gente. E são as pessoas que mudam o mundo de pouquinho em pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá, porque deu uma travada na imagem. Mas... E aí, se a gente começar a trazer esses debates, já é um grande mudar o mundo, sabe? Porque o que eu vejo? Que vai ficando o debate da mulher dentro do mercado de trabalho, ele vai ficando secundário, né? Eu consigo encaixar uma demissão de uma mulher que acabou de ter filho com um monte de coisas aí, né? E aí eu acho que a gente tem que trazer essa temática cada vez mais. Em todos os espaços que forem possíveis, inclusive nas redes sociais, mas não apenas, né? Com certeza. Eu acho que a gente precisa realmente trazer esse debate, porque hoje a gente vê muito esse movimento da mãe que precisa sair do mercado de trabalho porque ela precisa empreender. É o meu caso, né? Eu depois de entender o meu papel, e eu vivo a maternidade atípica, minha filha está dentro do espectro autista, então eu entendi num determinado momento que a vida de jornalista eu acho que é um pouco parecida com a de médico, no sentido do plantão, dos horários, enfim, né? Tive que entender, estabelecer prioridades e ver que não, essa vida que eu planejei para mim, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir exercer a minha profissão dessa forma. E aí me veio, né, preciso empreender. Mas eu acho que a gente ainda precisa avançar. Claro, hoje a gente tem muita mãe empreendedora e muita mãe passando perrengue, empreendendo, porque não é fácil. Mas a gente ainda precisa adequar o mercado de trabalho formal para as mães.
Como que a gente faz isso, doutora? Como que a gente pode tentar conscientizar um pouco mais as pessoas, as empresas? Como que a gente conversa? Como que a gente traz isso à tona, assim, sem parecer a mãe problemática? Aquela mãe que sempre está problematizando, que sempre está levantando a bandeira. Eu acho que uma grande coisa, assim, uma grande virada de chave é a gente trabalhar com essa flexibilização de horários, trabalhando por meta e não por horário, sabe? Porque isso eu vejo, assim, dentro das pessoas que trabalham comigo, né? É muito difícil ser mãe e conseguir cumprir horários de 8 às 5. Mas é muito mais fácil eu ter uma meta específica que eu tenho que cumprir e encaixar dentro da minha vida como mãe. Então, essa discussão precisa acontecer. Será que esse trabalho específico dentro do mercado formal, ele precisa ser feito num horário tal? Será que a gente pode flexibilizar para essa pessoa que tem essa determinada necessidade e vai seguir entregando o que precisa ser entregue, mas com um olhar mais flexível? Porque dá, na maior parte das vezes dá, tem coisa que realmente não dá. Tem, sei lá, um cargo, por exemplo, que a pessoa precisa ficar de 8 às 5 no telefone e aí não dá por conta do horário da soneca da criança, digamos. Mas será que a gente consegue realocar? O pano de fundo aqui é a boa vontade, sabe? Para tentar fazer funcionar. Para tentar fazer funcionar essa nova realidade dessa pessoa que se entrega um bom trabalho, se é um bom profissional, a gente acolhe a nova realidade, tenta fazer um ajuste, mas o que eu vejo é que às vezes falta até boa vontade, né? Tentar ver como é que o outro vai conseguir dar conta disso e tentar redistribuir tarefas e tentar permitir essa flexibilidade, mas eu vejo que falta. Às vezes falta a oportunidade mesmo, sabe? Você é cortada antes de mostrar que tu é capaz. E eu aproveito, eu sei que a gente tem um tempo aí curto ainda contigo, mas eu queria aproveitar para dizer, para colocar mais um tema em debate, que é assim, a gente vê toda essa dificuldade das mães em serem aceitas, né, na sociedade como produtivas, e daí eu já coloco também em debate como que a sociedade olha as crianças, né? Porque as crianças, elas muitas vezes, elas são colocadas de lado. Tu tá num restaurante, não, mas tu tem um espaço kids pra criança, que normalmente é lá longe. Quando tem, né? Quando tem. Tu tem uma festa, não, mas assim, teu filho não é convidado. Então, é como assim, quando tu se torna mãe e pai, é como que se tu estivesse um pouco fora da sociedade, sendo que a sociedade é feita de famílias. E daí vem também essa questão que eu gostaria que tu abordasse de como a educação está mudando o princípio dessa realidade, que é assim, a gente tem uma taxa cesariana muito alta aqui no Brasil, as mães agora estão com educação indo e avançando para um parto, um parto natural, que também vem muito ao respeito daquela criança, porque mesmo no útero a criança já não era respeitada, porque é como que se a sociedade visse mães, crianças e idosos como, tipo... Empecilhos, né? Empecilhos, né? Não queria usar essa palavra, mas vou usar essa palavra. Mas é assim que as crianças, enfim, e esse grupo é visto, né? E é visto... E assim, tem gente que aplaude esse tipo de coisa, né? A criança, os direitos e tudo, o olhar que precisa ser levado para quem tem mais vulnerabilidade, né? Ele muitas vezes não chega lá. E isso é uma temática eterna, né? É uma temática eterna da inclusão do vulnerável, da inclusão de quem já não é mais tão produtivo, né? Se a gente está falando do final da vida, né? Do idoso, ou quem ainda não é tão produtivo como a criança, ou quem está numa pausa ali de produtividade econômica desenfreada, porque está amamentando e dando outro tipo de produtividade à sua vida, né? Isso é uma temática muito extensa que conversa muito com a moral das sociedades. Mas eu acho que o primeiro passo, e por isso que eu acredito que a educação transforma vidas, é a gente refletir sobre isso, né? Todos nós já fomos crianças, todos nós fomos criados por uma mãe. Essa mãe precisou abrir mão, mais ou menos, de sonhos e de possibilidades, a depender de como esse ambiente cuidava dela, como esse ambiente acolhia a sua realidade. E a gente não pode seguir replicando as coisas que são normais sem refletir, né? Se a gente não traz essa reflexão, poxa, será que eu, como
colega de uma mãe, que nem sempre eu sou o CEO da empresa e posso contratar mães, mas como colega de uma mãe, será que eu não estou replicando ações que dificultam a inserção da vida dessa pessoa no mercado de trabalho? Que dificultam a inserção, a reinserção, ou a melhor forma dela trabalhar? Será que eu, como marido de uma mãe, né? Será que eu não estou replicando ações que dificultam a minha mulher de trabalhar porque eu estou, por exemplo, sobrecarregando ela com toda a sobrecarga do trabalho de casa que eu acho que é todo dela? Então, é muito, muito maior do que apenas uma ação educativa ou uma fala. É a sociedade inteira se olhar e se enxergar naquela mãe que está tentando se reinserir no mercado de trabalho, seja porque deseja, seja porque precisa, porque tem muitas mães aí que são as chefes da família, ver um pouco de si ali também. Da sua realidade, todos nós nascemos de alguém, sabe? É uma falta de empatia completa que a gente tem hoje, e é isso aí. Não, você teve filho, pariu o Matheus que o embale, ninguém tem nada a ver com isso. Mas não é bem assim, porque são essas crianças que vão estar no mundo, são essas mulheres que vão colocar essas crianças e criá-las melhor ou com mais dificuldade, dependendo de como elas conseguem se reinserir. E só através do debate sobre isso e a reflexão sobre o que cada um pode fazer dentro da sua parcela, né, de contribuição social é que eu acho que a gente muda. Então, por isso que é tão importante a gente trazer essas temáticas à tona para ver depois no micro como é que a gente pode agir, né? Eu acho que a gente vive uma sociedade em que as pessoas, elas pensam... Existem dois grupos de pessoas, tá? Aquelas que dizem assim... Poxa, eu passei por isso, agora é a tua vez, tu vai passar também. E é assim mesmo, é da vida. E aquelas que passam pela dificuldade e pensam assim, pô, eu passei, eu sei que é difícil, então eu vou tentar abrir o caminho para quem vem depois de mim. Para quem tá vindo depois de mim. Eu quero abrir esse caminho. Eu vejo muito isso no teu trabalho, né? Tu abriu esse caminho, né? Eu até tava comentando esses dias com a Fran que eu sou de uma outra geração de mães. Na minha época, a gente não tinha essa questão de Instagram tão forte. A gente tinha muito grupo de Facebook, né? A gente se trocava em grupo de Facebook na época. Mas também era uma desgraça, doutora. Porque o que tinha de mãe apontando o dedo pra mãe naquilo às vezes era mais tóxico do que tu seguir a tua jornada ali sozinha. Mas hoje tem essa função, assim, o teu trabalho conversa muito com isso, de passei por essa dificuldade, tô mostrando pra vocês, e agora a gente precisa fazer diferente, a gente precisa fazer com que esse caminho seja mais fácil pra quem tá vindo aí. Só que ao mesmo tempo também tem, né, como eu tava falando ali, esse pessoal um pouquinho mais tóxico, assim, tem outras formas de maternidade, outras formas de enxergar as coisas. Como que tu avalia, assim, o papel das redes sociais na formação dessa mãe nesse momento tão difícil do que ela tá vivendo? Como que tu avalia? Que conselho tu dá pra mãe que tá buscando informação nas redes sociais, por exemplo? Muito cuidado, muito cuidado. Eu acho que, assim, rede social é uma forma, internet de modo geral, né? É uma forma da gente adquirir conhecimento a baixíssimo custo, que está gratuito, né? Só com o investimento do nosso tempo. E conhecimento de cada vez um volume maior. E isso é muito positivo. Mas é nesse mesmo lugar que a gente vai encontrar as comparações, a gente vai encontrar as promessas mágicas, a gente vai encontrar maternidades totalmente adaptadas para a lente da rede social e... Agora falando como uma produtora de conteúdo, ninguém precisa mostrar suas mazelas na internet, tá? Mas a gente precisa saber que a mazela do outro existe. E o que as pessoas veem é que o outro tem uma vida extremamente perfeita. Peraí, que eu preciso tossir. Pode tossir. Não vou morrer. Vou aproveitar e vou tossir junto. Sabe que eu tava na Band, gente, comecei a tossir ao vivo. Toda hora que a câmera me filmava, eu tava... Acontece. Mas então, assim... A gente tá num período extremamente vulnerável, né? Ser mãe de uma criança pequena é de uma intensa vulnerabilidade emocional. E a gente sabe disso. Porque a gente tem medo, a gente tem dúvida, a gente tem privação de sono, a gente tá retomando o trabalho e o trabalho talvez não caiba mais na gente, o nosso corpo também já não é mais o mesmo. Tudo isso é muito impactante. E aí estar num ambiente, ele pode ser mais ou menos positivo para você, né? E aí a dica que eu dou sempre, eu falei isso ontem numa palestra,
faz um filtro de como é que você se sente diante do que você está vendo ali naquela rede social. Se eu estou consumindo um determinado conteúdo e esse conteúdo me eleva, me alegra, não precisa ser assim, faz carinho na minha cabeça porque eu estou sempre certa, não, mas é um conteúdo que faz eu ampliar os meus horizontes e eu saio dali mais reflexiva e melhor, cara, ótimo. Se é um conteúdo que me diminui, que me aflige, que me angustia, que me compara, que me deixa... que toca em pontos de inveja ou de dor dentro de mim, que todos nós, seres humanos, temos, será que eu preciso consumir esse tipo de conteúdo agora? E eu falo isso de um ponto de vista emocional, mas eu falo disso de um ponto de vista de gestão de tempo também, tá? A nossa gestão de tempo, quando a gente tem um filho, ela precisa ser ainda mais cuidadosa para a gente dar conta, inclusive, do trabalho que a gente quer fazer, né? E ser remunerado por isso. E aí, às vezes, a gente está gastando muito do nosso tempo consumindo certos conteúdos que nos empobrecem de alma, sabe? Que nos deixam pior do que a gente entrou. E só que quem é que vai fazer essa reflexão pra gente? A gente mesmo. Porque ninguém, a nossa mãe, não vai vir no nosso Instagram e falar: você pare de consumir este conteúdo aqui, você pare de gastar seu tempo, que não vai. Então, é nossa reflexão adulta que precisa ver, cara, será que isso aqui tá me fazendo bem? Será que tá sendo positivo? Porque Instagram, rede social, é dopamina na veia. A gente está falando de estímulo, 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 dopamina na veia. E quando você vê, você gastou 2 horas ali consumindo um negócio que não te fez nada bem. E isso é muito importante de ser dito, porque é para além das mães, na verdade. É um consumo desenfreado de conteúdos que não necessariamente são bons para você. Vou aproveitar, estamos aí no final. Eu sei que eu preciso te liberar. Vou aproveitar a última pergunta para... que tu abra teu coração aí e deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem for nos ouvir, para mães, para as novas mães, para quem pensa em ser mãe, para os pais, enfim, qual o teu recado que tu poderia deixar aí para quem está precisando de uma palavra da doutora Januse? Nossa, tem tanta coisa para dizer, né? Eu acho que é uma jornada muito bonita, sabe? Ter filhos é uma jornada muito intensa, muito desgastante também. E desgastar não é no sentido de ser ruim, mas é cansativo. E é uma jornada que ao final vale a pena. E a gente precisa ter sempre os nossos olhos nesse lugar, sabe? Porque é no cansaço de sono que a gente se questiona, é no cansaço do ter que trabalhar mais porque as coisas estão ficando cada vez mais caras que a gente se questiona, é na tristeza de ser excluído de um mercado de trabalho que exclui muitas vezes a gente depois precisa construir um caminho próprio que a gente se questiona. E quando as crianças estão pequenas, que a gente parece que está no meio do tornado, muitas vezes a gente se questiona muito. E tá tudo bem se questionar, sabe? É isso, é normal se questionar. Mas se a gente consegue levar os nossos olhos para um lugar de isso aqui vale a pena, isso aqui é um grande trabalho, criar um ser humano do zero é um grande trabalho, né? C.S. Lewis fala que os filhos, eles não nos atrapalham de fazer o trabalho principal, eles são o trabalho principal. Se a gente olha para isso o tempo todo, pelo menos não deixa esquecer, sabe? Eu acho que essa jornada vai sendo mais leve, mais feliz, com mais calma na nossa alma, e isso torna tudo muito melhor. Ai, que emoção! Foi ótimo! Foi ótimo. Muito obrigada por ter dando sim, né? Aceitado esse convite. E tu tá abrindo a nossa temporada, tá, doutora? Tu é a nossa primeira entrevistada. E a nossa cereja do bolo, como a gente diz. A gente diz que tu é a nossa cereja do bolo. Tu é a nossa... quando a gente começou a ter o projeto, eu falei a gente viu o nome das mães, assim, que a gente gostaria de convidar. Daí eu disse assim: Larissa, vou atirar na lua. Vai que eu pegue no meio uma estrela. Vou tentar a doutora Januse. E ela, tenta, né? Quer tentar... Eu fui produtora há muito tempo, doutora. Então, eu sei a dificuldade de conseguir um nome. Assim, eu disse, tá, Fran, tu quer tentar, tu tenta. Mas eu não dei bola. Eu achei que a gente não ia conseguir. E a Fran conseguiu. A gente começou pegando no Instagram. Não! Eu fiquei sabendo desse bastidor ontem, doutora. Eu fiquei sabendo só ontem disso. Não, eu chamei... merda que a gente fez aqui. A gente fez uma seleção enorme. Foram mais de 1.000 pessoas. E aí eu selecionei 100
Daí eu passei pra pessoa do meu RH, que na verdade é a minha gestora de projetos. E ela falou, cara, você tá maluca? Você vai entrevistar 100 pessoas? Eu falei, não, mas peraí, tem 100 pessoas muito boas. Ela falou, o que você bebeu? Vamos ter que botar mais filtros. Só que eu já tinha preparado um e-mail. E o e-mail dizia que a pessoa, agradecendo, e que a gente tinha passado para a segunda fase, pessoas por conta da experiência ou do não sei o quê. Não lembro mais o que era o e-mail. Sim. E aí ela falou, cara, eu vou passar um pente fino aqui em quem você selecionou pra gente ver quem é que tem experiência especificamente pra esse cargo, tá? Falei, tá bom, deleguei. Ela me tirou 70 pessoas. E mandou o mesmo e-mail pra todo mundo. Aí, veio algumas pessoas. Aí eu cheguei pra Viviana e falei, você não o e-mail, não? Cara, foi um volume muito grande de gente. Foi dificuldade que a gente teve na nossa seleção. E aí a Fran chegou no meu direct. Eu falei, meu Deus, olha só. Ai, foi horrível. Eu fiquei me sentindo muito mal. Mas foi ótimo, porque ao mesmo tempo a gente conseguiu se conhecer. Viu? E eu vi o que tinha acontecido. Porque eu nem sabia que tinha acontecido isso no processo. Mas deu certo, viu? Deu certo. Deu e na certo. próxima, doutora, a gente faz isso. De daqui a pouco a gente ver mães que queiram adotar, adotar, entre aspas, as outras mães que não conseguiram passar por um processo e fazer elas conseguirem andar adiante. Assim, eu acho que ter essa acolhida também é bem importante, Sim. sabe? Sim, na verdade a gente se deu conta que a gente não estava preparado para isso. Porque foram 1.000 Mas, mulheres. doutora, tu tem Tem quase noção. 1 milhão de seguidoras no Mas eu não tenho noção. Esse é o problema. E daí tu pensa, tu abre pra copyright, que a metade da população não sabe direito o que é. Ela vai pensar, eu sei escrever, sei português, é óbvio, eu vou tentar. Era cada história. Eu queria contratar todas as pessoas, Isso, sabe? porque Foi muito difícil. Porque as histórias, né, pesam. Sim, são mães. É. E eu faria a mesma coisa, gente. Me dá até vontade de chorar. Eu faria a mesma coisa se eu visse uma vaga aberta e eu precisando alimentar meu filho, sabe? Puta, foi muita terapia, Não, e uma sabe? vaga que propicia uma acolhida à mãe, né? Que Exato. ela pensa assim, eu vou poder ser mãe. Eu vou Isso. poder ser mãe. É. Então faz com que Nossa, as mães engajem muito, né, É. doutora? Foi muito difícil. Eu não tinha esse preparo. Eu não sabia que eu Não, tinha até que me porque preparar. é muita história, doutora. E daí a gente recebe... A gente, como jornalista, acaba recebendo muitas histórias também. E, tipo, a gente vai criando uma casca, mas às vezes essa casca, ela quebra. Então, imagina pra ti que trabalha nisso e que tá no puerpério ainda, né, mesmo? Então... Foi difícil. A gente ficou muito feliz porque realmente eu não queria trazer alguém que fosse do mundo digital e que eu já escrevi para a mãe, mas não é isso que eu quero. Eu quero uma mãe. Aham. Porque o nosso time é praticamente todo de mães. Tem uma outra pessoa que não é, quase todo. Mas aí eu acho que pela minha pouca experiência em processo seletivo, eu talvez tivesse que ter afunilado melhor, não sei, enfim, aprendizado. Mas fica a dica aí para os gestores de RH, tem muita mãe querendo trabalhar e muita mãe comprometida que trabalha muito bem, que só precisa de uma oportunidade, né? Aos gestores de RH que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, fica aí a dica. Contratem mães, contratem mães. E entrem em contato com a doutora Januse, que ela já tem Ela ali tem um banco assim, ó, banco de excelente. 1.000 pessoas. Eu queria, o que eu queria? Fazer sabe, colocar em caixinhas? Então, assim, essas aqui têm experiência em A, B, porque na verdade veio muita gente que é da área da saúde, Sim. que tinha fit por causa da área, mas não tinha nenhuma experiência inscrita. Mas isso eu ainda não consegui fazer internamente. Talvez eu não consiga, eu tenho que delegar isso pra alguém, né? Mas alguém que foque em mães no mercado de trabalho, eu acho que super dá pra ter uma conversa e... Mães E no fazer mercado de acontecer. trabalho e híbrido, home office, essas possibilidades, né? E, gente, hoje é tão mais fácil trabalhar híbrido, trabalhar home office, sabe? Hoje as coisas permitem muito mais isso. Existe ainda uma tara das Mas empresas existe com ainda o presencial, né? Uma tara do presencial. Tipo, eu quero... é o prazer por dificultar a vida da pobre da mãe, né? É um prazer. Eu acho que é um prazer pelo controle. Eu acho. Por quê? E agora eu vou falar um pouco do lugar do empreendedor. É difícil você encontrar gente comprometida. Não, independente de mãe ou não mãe. E aí eu vejo que muita gente quer controlar para garantir o comprometimento. E controlar o horário, sabe? Sim. Mas eu não acho que é esse o caminho. Eu acho que o caminho é você encontrar gente boa, mãe ou não mãe, com gente comprometida e deixar que a pessoa trabalhe por meta, por ação e não por horário. Por produtividade, né? Que é o que deveria ser, deveria ser assim, né? Vamos lá, estamos fazendo uma pequena revolução, nós mães, nós mulheres, uma pequena revolução. Tu vai ver que daqui uns
3, 5 anos, muita coisa já vai ter mudado. Vamos acreditar, porque, né? Muita coisa mudou desde que eu me tornei mãe há 9 anos atrás. Muita coisa mudou e eu vejo que tem pra melhor, graças a Deus, né? Mas assim, a gente tem um caminho muito longo ainda pra percorrer, pra mudar muita coisa ainda. Mas vamos lá, vamos lá. Esse trabalhinho aí de formiguinha tá fazendo diferença. Doutora, muito, muito obrigada. Boa sorte, viu, gente, no projeto de vocês. Se eu puder ajudar em alguma coisa, cá estou. Tá bom. Tá muito bom, obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau. Este foi, então, o primeiro episódio da primeira temporada do podcast A Mãe Tá Falando, que recebeu a doutora Ana Januzzi. Não esqueça, tá? Nós teremos ainda mais 5 episódios nesta primeira temporada. E para não perder nada, te inscreve no nosso canal, segue a nossa página, encaminha esse episódio para aquela mãe que precisa ouvir, que precisa de um carinho na alma. Segue acompanhando a gente, que a gente está sempre postando conteúdos relacionados à maternidade. E vem com a gente nessa jornada. Até a próxima!